perspectiva, vendo uma pessoa no palco, vendo o conteúdo dela, mas também aprendendo com quem ela está fazendo, o que ela está fazendo. Levanta a mão e fala, eu? Só vai aumentando isso, tá? De acordo com como vai passando o tempo, a gente vai trazendo mais coisas, vocês vão tendo mais clareza. Deixa eu passar aqui, deixa eu ver se o meu slide está no ponto. Está no ponto! Beleza. Olha só, antes da gente começar a trazer nossos convidados, eu quero falar para vocês sobre 7 erros mortais. Então, antes da gente começar aqui, na verdade, eu quero começar aqui trazendo os 7 erros, que a gente brinca de 7 erros mortais dos palestrantes e também 6 segredos, tá? Então, eu vou começar a passar aqui, vocês podem ir anotando, podem ir tirando foto, fiquem à vontade e a gente vai trazendo esse conteúdo para vocês. Deixa eu ver se está aqui, não sei se eu fui ou voltei, mas agora ficou pelo meio do caminho. Não vai nem volta. Foi? Então, primeiro erro, deixa eu voltar um pouquinho. Então, ó, os 7 erros e os 6 segredos de uma palestra poderosa. Então, a gente vai trazer alguns conceitos aqui de erros e de segredos. Podem ficar à vontade para tirar foto. Então, o primeiro erro, palestrante carente. Maiara já falou um pouco aqui. Quando você está no palco, você está em estado de doador. Você está se doando para uma plateia. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem enxerga quando você vai no evento? Deixa eu pegar aqui. Quem conhece o Joel J, levanta a mão para eu ver. A maioria das pessoas. Mas quem não conhece, pensa num palestrante grande, impactante, de um profissional de respeito. Quando a gente entra no evento desse profissional, quem é a pessoa mais importante do evento para o aluno que está indo? Quem é a pessoa? O palestrante? Quem acha que é o palestrante? Levanta a mão. Levanta alto. Sem vergonha, pode levantar a mão, pessoal, não vai cair não. Quem não acha que é o palestrante, levanta a mão. Calma aí. E quem não vai levantar a mão de nenhuma maneira, levanta a mão. Beleza. Outro segredinho, galera. Tá valendo a pena contar esses segredinhos? Como é que a gente faz? Quando eu falo assim, quem acha que é o palestrante, levanta a mão. Aí eu mudo quem não acha. Parece bobo, né? Mas eu troquei a mão, troco o movimento e fica claro o que eu estou fazendo aqui. Pessoal, para o aluno que sentou ali, como vocês estão sentados aqui hoje, a pessoa mais importante do evento é você mesmo. Você não veio para cá para ver a Maiara, para ver o Marcão, para ver o Renner. Você veio para cá para buscar uma transformação para você, para buscar conhecimento para você. Então, sempre a pessoa mais importante do evento, para ela, é ela mesma. Quando o palestrante carente entra no palco e começa a falar dele, começa a circular em cima dele, não funciona, porque a pessoa que está sentada, ela quer saber dela. Quando a gente conta uma história, uma jornada, storytelling, é para conectar com a pessoa, para a pessoa perceber que você tem característica similar a ela. Ok? Então, sempre que a gente estiver no palco, pensa que o mais importante são as pessoas que estão sentadas aí. Tá? Então, o palestrante que fica carente, fica querendo falar dele, fica só falando dele, não funciona, é um erro. Bota na sua cabeça, a pessoa mais importante para ela é ela mesma, não você. Tá bom? Currículo no início da palestra. Cara, a gente sempre faz uma mini bio, mas quando a gente entra com um currículo gigantesco, de novo, a pessoa mais importante não é você. Ele está preocupado com a transformação que você pode gerar nele, não no seu currículo. Então imagina se eu entrasse aqui e começasse a falar: meu nome é Marcos Abreu, todo mundo me chama de Marcão, eu tenho 2 formações em 2 faculdades diferentes. Quem aqui conhece a XP Investimentos? Corretora de valores,
fui sócio da XP Investimentos, fiz todo o... Cara, vai ficar chato pra caramba. Já fiz pitch que venderam mais de 20 milhões de reais. Vocês não querem saber disso? Então vai ficar chato. Eu não vou entrar com o meu currículo. Depois, com o tempo, a gente vai desenvolvendo e a gente vai trazendo no momento certo essas questões. Então, mini bio, curtinha, a transformação que você vai gerar nessa plateia. A sua mini bio, ela tem muito a ver com o ponto A, B. Qual é o ponto A, B do seu conteúdo ou do seu produto, né? Ou da sua palestra? O que é o ponto A, B? Onde é que a pessoa que está sentada aqui está e quando acabar o seu evento, a sua mentoria, a sua palestra, ela vai estar aqui. Qual é o ponto A, B de vocês? Está aqui querendo aprender a palestrar, está aqui querendo aprender a se comunicar melhor, de uma forma mais assertiva, de uma forma mais profunda, e no final, ter essa transformação. Concorda? Então, quando vocês entraram aqui, a gente já deixou claro qual era a transformação. Então, a sua mini bio no começo tem que deixar claro isso. Quem você é e qual transformação você gera. Não mais do que isso. Quem aqui gosta quando entra alguém que entra no evento e tem um currículo gigante? Sabe o que acontece fisicamente, visualmente para quem está no palco? Porque eu estou aqui, eu estou identificando todo mundo. Então, por exemplo, eu estou aqui, já sei que vocês estão em rapport. Eu vou chegar perto e vocês vão sair. Vocês estão exatamente na mesma posição, com o dedinho aqui, o mesmo dedinho. Eu falo, opa, essa galera aqui está toda conectada, está toda comigo. Então eu sei quem está no celular, eu sei que vocês três estão exatamente na mesma posição, estão anotando tudo. Então a gente está no palco e está percebendo tudo. Eu sei quando a plateia está comigo ou não. Lógico, a gente vai treinando, vai percebendo isso, vai desenvolvendo isso. Então eu estou aqui. Cara, o que acontece quando vem um currículo gigante? A galera cruza o braço e se afasta da cadeira. Por quê? Cara, que cara arrogante, que cara metido, que cara... Ou você é uma autoridade, celebridade, então se chegar um ator de televisão, se chegar o Leonardo DiCaprio aqui, ele pode botar o currículo de todos os filmes dele, não tem problema, porque ele já é uma autoridade. Se você não tem essa autoridade, não é uma celebridade, você afasta o público de você, ok? Você passa a ser aquele cara que entra, será que ele é tudo isso mesmo? Ficou claro, sim ou não? Sim. Então esse, passo 2, vamos para o passo 3. Dar aula ao invés de palestrar. Pessoal, quem gosta de aula, levanta a mão. Porque geralmente, 1, 2, galera mais nerd. Cara, o conceito de aula ficou na nossa cabeça como uma coisa chata quando criança. Meu amigo Renner, ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele fala assim, aula é um milagre de Deus. Por que a aula é um milagre de Deus? Porque o professor não quer dar, o aluno não quer assistir, e por algum motivo aquilo acontece todos os dias. Então, aula é uma coisa que não é fácil da gente digerir. Então, uma palestra ela é muito diferente de uma aula. Ela vai trabalhar o emocional, ela vai trabalhar o sensorial, ela vai trabalhar a movimentação, ela vai tocar em você de forma diferente do que a aula. A aula é aquela coisa padrão que a gente aprendeu no colégio ou na faculdade, que a gente no Brasil chama de cuspe-giz muitas vezes. Uma palestra é totalmente diferente. Uma palestra que permite que você conte história, que você conecte de outra maneira, que você use outras formas de tocar a pessoa, ok? Ficou claro, sim ou não? Sim. Então, beleza. Você vai passar conteúdo, obviamente, você vai ter a hora de passar o conteúdo, mas a sua transformação tem outras ferramentas para serem usadas também. Vamos para o 4º erro. Contar história na linha do tempo. O que é contar história na linha do tempo? É você seguir cronologicamente exatamente tudo o que aconteceu. Tá? Vou dar um exemplo grotesco aqui. Quando eu tinha 3 anos, quando eu tinha 7 anos, quando eu tinha 5 anos, o que a gente faz para ficar atraente? É como a maioria dos filmes. Quando a gente vê um filme não tem um flashback, não vai para frente, depois volta para a infância, depois volta para quando estava namorando, aí já mostra casado de novo. Quem percebe isso em filme, levanta a mão e fala eu. É a mesma coisa que você vai fazer na sua palestra. Você vai
dançar, você vai brincar na linha do tempo. Você vai contar um pouquinho antes, depois você vai voltar para o seu passado, depois você vai para o seu futuro novamente. Ok? Ficou claro, sim ou não? Você tem que trabalhar isso para ficar bem feito. Então, novamente, tem duas maneiras de falar. Fácil, só que essa é difícil de escutar, e a mais difícil, que é com estrutura. Então, você vai desenhar uma estrutura para que você consiga prender a atenção da pessoa. Tem um gatilho mental, que é muito forte, que é o da curiosidade. Então, quando eu vou para trás ou para frente, o que eu estou fazendo o tempo inteiro? Mantendo a curiosidade da pessoa que está na sua frente acesa. Tá bom? Quando eu conto um pedacinho da minha história na minha infância, paro de contar, vou para frente e volto, eu despertei um gatilho muito forte que mantém todo mundo comigo. Ficou claro, sim ou não? Sim. Posso ir para o 5? 5. Não usar música. Eu vou pedir que vocês façam um exercício para que vocês entendam o quão importante é isso. Quando você chegar em casa, pegue um filme, alguma cena de um filme, que não tenha diálogo, e tire a música. Você vai ver que em muitos momentos de filme, e isso está em quase todos, vai ter um momento de muita emoção, onde é que o ator e a atriz, ou as pessoas que estão ali, não estão tendo um diálogo, mas tem uma música muito significativa por fora. É a música de fundo. É o fundo sonoro. Então pega um momento de superação ou de emoção de um filme que você goste, que não tenha diálogo, e tira a música, que você vai ver que perde uns 70% daquela cena. Então a cena do primeiro beijo, a cena de romper a linha de chegada, ou qualquer cena que você queira, tira a música. Rock correndo na escadaria, todo mundo lembra dessa cena? Dele correndo na escadaria, dele socando a carne pendurada no anzol. Tira a música. A mesma coisa na sua plateia. Por quê? Com a música você é capaz de gerar o sentimento ou a sensação que você quer passar para as pessoas. Então, vou dar o exemplo do nosso amigo, desculpa, esqueci o nome, Rawan. O Rawan, quando ele foi falar para casais, imagina que na hora que ele estiver falando, ele quer falar de conflito. Ah, casais entram em conflito. Quem é casado aqui, ou casada, levanta a mão. Quem continua com a mão levantada? Quem nunca entrou em conflito com a namorada, com o namorado, abaixa a mão. Quem nunca entrou só, tá? Pode levantar, que eu sei que você já entrou. Eu conheço. Então vai ficar todo mundo, porque a gente, em algum momento, vai ter alguma divergência e faz parte. Né? Mas imagina que estivesse falando de conflito e ele soltasse nesse momento uma música. Não vai pular. Então ele tem que botar uma música de conflito. Tá? Uma música que tenha notas dissonantes. Enfim, aí depois a gente pode trabalhar isso em outra hora, mas que a gente use tons maiores. Enfim, tem técnica para fazer isso, ok? Então na hora que ele for falar de tudo está bonitinho, está perfeito, que é a maior, ou que deveria ser o maior tempo do seu relacionamento, ele vai soltar uma música legal, romântica, que tenha essa pegada. Ficou claro, sim ou não? Sim. Como que você pode usar música? Você pode botar nos seus slides, você pode ter um sonoplasta, você pode usar de várias maneiras. Mas use música dentro da sua palestra. O 6, fotos pessoais durante a palestra. É proibido? Não. Mas é para dar um toque. Lembra, a palestra é para o público, não para você. Você não pode ser palestrante carente. Eu não posso chegar aqui e soltar 500 mil fotos minhas. Ele não está preocupado comigo. Está preocupado com vocês. Ok? Vocês estão preocupados com vocês. A plateia está preocupada com ela, não com você. Posso usar alguma foto de referência? Posso mostrar a minha família? Óbvio que pode. Só não extrapola, só não vai passar 500 mil fotos. As pessoas estão preocupadas com a transformação delas. Então, foto que vai conectar com as pessoas, você traz. Ok? Quem aqui conhece o Balão Mágico? Galera já mais. Então, estou fazendo a palestra do Mike do Balão Mágico agora. E é lógico que a gente está usando fotos.
Eu não sei se vocês sabem, o pai do Mike é o Ronald Biggs e tudo mais, foi uma história, soltou o trem pagador da Inglaterra, é lenda na Inglaterra. Então, na casa dele, ia os Rolling Stones visitar, ia muita gente famosa, a gente está usando isso. Mas para ter um contexto claro, que é, independente de qualquer coisa, de qualquer momento da vida dele, ele resolvia sempre ser feliz. Porque parece que é fácil, né, se uma criança ter a projeção que o balão mágico tinha, mas não é, causa vários traumas. Tá bom? Então, fotos pessoais. Posso ir para o sétimo, sim ou não? Sim. Todo mundo anotou todos? Sim. Então vamos para o sétimo. Extrapolar o tempo. Extrapolar o tempo. Isso para mim é tão importante que eu vou até abrir outra coisa para vocês anotarem. Pessoal, palestrante profissional não atrasa. Nem para começar, nem para sair. Você faz um evento do tamanho dos eventos que a Mayara faz. Você faz um evento que eu faço, chama Brasil Influencer, vai ter em todo o mundo agora, que a gente leva uma penca de influenciadores famosos. Pensa em todos, a gente leva todos eles. Cada edição. Cara, todo mundo tem compromisso. Então, Ana Castela, sai dali e vai gravar o CD dela ao vivo. Não pode atrasar. Então, a gente tem uma série de coisas para fazer. Então, palestrante profissional não atrasa. Nesse mesmo evento, teve o dono da... Não vou citar o nome, que o coitado não foi ele que atrasou, ele foi prejudicado. Ele ia sair do evento, ele ia viajar com toda a família para Paris, toda a família mesmo. Eram umas 6 pessoas, todos no evento, ia sair do evento e ia direto para o aeroporto palestrar. Outra figura do evento, que foi o único que aconteceu, acho que na minha história como estrategista de evento, extrapolou o tempo. Mas extrapolou muito o tempo. Ele perdeu o voo. E o meu contratante teve que bancar uma passagem para o dia seguinte para Paris, para a família inteira. B, custou caro. E atrapalha toda a estrutura do evento. Então, o palestrante profissional não atrasa. A gente começou atrasado hoje, a gente sabe o motivo, mas a partir de agora também cumpram os horários para a gente falar, pessoal, 6 horas de intervalo para a gente chegar e poder entregar tudo que a gente quer para entregar para vocês. Posso contar com vocês? Sim ou não? Sim. Meu segredo, às vezes a gente não tem tanto controle ainda. O que eu faço com meus mentorados para que eles não atrasem, principalmente quando a gente tem uma sequência? Eu boto pequenininho aqui no slide um número que é o tempo que ele deveria estar naquele slide. Então, por exemplo, 15 minutos, eu boto 15 aqui, ninguém percebe, aí tem um 15, eu sei que no 15º minuto eu deveria estar nesse slide. Estou adiantado, estou atrasado, eu vou medindo isso, ok? Isso ajuda, mas melhor de tudo é treinar. Treinando você vai ganhando de saber, controle de saber o que você pode fazer ou não. E aí você vai conhecendo o seu conteúdo, você vai conhecendo a sua palestra, tem que tirar um pouquinho, não tem problema, eu consigo tirar isso aqui. E é sempre difícil tirar, pessoal. Porque tirar é cortar na carne, que eu falo, né? Cara, mas isso é tão legal, mas às vezes você tem que tirar, tá? E outra coisa importante, é legal para você ou é legal para a sua plateia? Porque acontece muito isso. Não, isso aqui é maravilhoso, o público adora, eles ficam malucos. Aí eu rodo uma pesquisa de intenção, uma pesquisa de satisfação. Cara, quem gosta não é o público, é o especialista. E a gente vai ver, e ele tem essa impressão que não é uma impressão verdadeira. Então, o sétimo, extrapolar o tempo. Posso ir para os segredos, sim ou não? Sim. Vou para os segredos. Durante o evento, a gente vai mostrando para vocês alguns segredos. Pessoas vão palestrar aqui, pessoas extraordinárias, e quando acabar, a gente vai trazer os segredos um dos segredos da palestra dessas pessoas. Então, anotem aí os segredos que durante o evento a gente vai falando deles ou de quase todos. Aqui eu vou falar 6 segredos principais. Vamos embora. 6 segredos. Primeiro, gostosinho. Então, isso tudo está dentro do conteúdo do Renner. Vai desenvolver a palestra. Então, a primeira coisa
é o gostosinho. Mas antes eu queria complementar uma coisa que a Mayara falou aqui. A Mayara conheceu o Renner no evento. Eu conheci o Renner, eu estava sentado no cliente. Alguém conhece lá no Brasil Marcelo Germano, que fala com empresários, EAG? Alguém conhece? Tem uma galera que conhece. Então eu estava lá. O EAG, tem 2 eventos que a gente faz lá. O primeiro, ele é pautado em 3 pilares. E eu precisava de um mágico para um dos pilares. Então, um dos pilares, que era a liderança, eu levei um maestro que conduz todo mundo de uma maneira extraordinária. E aí, no segundo, que era a cultura, eu levei um cara que faz haka, sabe? O haka, alguém conhece o haka? Quem conhece, levanta a mão. E aí, todo mundo ali, 800 pessoas fazendo haka, aquela gritaria. No terceiro, eu queria uma experiência emocional e sensorial, e eu queria um mágico. Liguei pro Klaus, cara, não consigo atender e tudo mais, que são hoje os ilusionistas mais famosos da América Latina, e a gente está lá, não, vou achar outra pessoa, estou dentro da sala do Marcelo Germano, de repente entra uma caixa com um social media filmando. Uma sala grande, bonita, onde é que fica ele e o Rogério, que é o sócio, e começa a abrir essa caixa. E olha só como a mágica está na rua. Essa caixa era um presente do Renner, que queria conectar com eles, e o Renner é mágico, e ele foi abrindo e rolando uma mágica. Então tinha uma mágica conduzida por uma carta, e foi rolando essa mágica. E a mágica foi acontecendo, e eu estava agora ligando para o mágico, não sei o quê. Olha a coincidência. E aí aparece uma mágica, aquela mágica é incrível, eu falo, cara, eu consigo fazer uma conexão dessa mágica, exatamente dessa mágica, com o que eu quero no evento. Só vou complementar com isso. Pego o telefone dele, ligo no final do dia para ele. Olha só, meu nome é Marcos, sou amigo do Caio, que te apresentou lá para sou amigo do Caio, que te apresentou para o Marcelo Germano, eu estava no Marcelo Germano, eu estou procurando isso, queria entender se você pode ajudar a gente. E aí eu vi quanto espetacular ele era como palestrante, porque eu não conhecia ele. Aí olhei e ele virou para mim e falou, cara, eu vou para o palco e vocês vão olhar aqui e podem me cobrar. Ele vai palestrar, vocês vão se emocionar, vocês vão chorar, vocês vão rir. É incrível, é realmente a melhor palestra do Brasil. E aí eu vi o quanto incrível ele era palestrante. Ele falou, todo mundo gosta de mim, mas eu não consigo vender R$1 no palco. Eu não consigo, eu tenho essa deficiência. E aí foi uma conexão, né? Um amor à primeira vista. A gente começou a trabalhar junto, a gente desenvolveu o evento dele. Hoje eu acredito que a gente tem me corrijam aí, umas 50 pessoas no Mastermind e mais 100 e poucas pessoas na mentoria. Então, a cada evento do Renner que a gente faz, mês sim, mês não, são 6 a 5 eventos por ano, a gente faz um faturamento em reais de mais ou menos R$1,5 milhão a R$2 milhões. Se alguém tiver uma calculadora para fazer em euros, pode fazer, que me ajuda aí. Dividir por 6,5, pode dividir? 250 milhões de euros, 250 mil euros, a gente ainda chega lá, 250 mil euros dentro do evento. Então foi uma conexão. Mas para essa conexão acontecer, o que aconteceu? Falei, cara, demais, eu quero você, mas tem um problema. Eu já extrapolei o budget do cliente. Você pode vir no evento sem cachê e depois a gente, dando tudo certo, negocia um cachê para você? Ele não só veio sem cachê, como ele pagou um jato para ele ir para o evento, porque ele já tinha um compromisso para ir para outro evento e não daria tempo. Ele foi no evento que era em São Paulo, onde é que ele mora, como ele não ia ter avião para ir, ele fretou um jato para ele ir para o outro evento. E de lá, o que aconteceu? Acontece a conexão, uma parceria gigante, e hoje era o cara que não tinha um evento que vendia, hoje ele tem um evento que vende de R$1,5 milhão a R$2 milhões, mês sim, mês não. Por quê?
A mágica está na rua. Se eu não estivesse na rua, eu poderia ter feito aquele dia a reunião online com o Marcelo Germano. Eu não fiz, eu fui para o escritório dele. E isso me permitiu estar lá. Ele poderia ter falado, Marcão, ótimo, mas eu não consigo ir nesse. Porque imagina, investir num jato, né? Para ir, é legal fazer uma filmagem, mas ele investiu num jato para ir, num avião particular. Ele poderia não ter ido para esse evento. E provavelmente ele estaria em casa falando a mesma coisa. As pessoas me amam e eu não consigo vender. Então a mágica está na rua. Sublinha aí. Se expõe. Faz o que tem que ser feito. Ok? Vou voltar para cá. Gostosinho. O que é o gostosinho? Quando a gente entra no palco, esse é um grande segredo. A gente entra no palco, a gente tem poucos momentos para a pessoa olhar para a gente e falar: vou assistir essa pessoa. Quero assistir. Então a gente faz uma promessa muito clara, ponto A, B, qual é a promessa, e a gente faz um gostosinho. O que é o gostosinho? Alguma coisa que vai chamar tanta atenção da plateia que ela vai falar: não vou pegar o celular, não vou mandar mensagem para o meu filho, não vou mandar uma mensagem para minha esposa, para o meu marido, não vou no banheiro fazer xixi. Não sei se vocês conhecem, para mim um dos grandes palestrantes do Brasil, que é o Maurício Lousada, que ficou preso dentro de uma caverna, e a primeira vez, hoje é um grande amigo meu, mas a primeira vez que eu vi a palestra dele, eu quase fiz xixi na calça, porque eu estava muito apertado, mas era impossível levantar, porque eu tinha dúvida se ele tinha morrido dentro da caverna ou não, mesmo vendo o cara lá. Eu falava, cara, será que ele morreu na caverna? Então é tão fantástico, que eu falei, cara, não dá, depois eu levantei. Mas o gostosinho dele foi tão impactante, que eu fiquei para ver a palestra até o final. Então a gente tem que pegar a pessoa ali, tá? Então, gostosinho, o que você vai fazer que vai impactar a pessoa? Bom, o que eu fiz? É lógico, é uma abertura, é diferente, mas o que eu fiz de gostosinho aqui? Para vocês refletirem. Quantos dedos nós temos? Pegou vocês? Sim ou não? Sim. Cara, pega, porque é diferente, é disruptivo. E tem 1000 maneiras de fazer um gostosinho, tá? Pode ser com música, pode ser com alguma coisa que chame muita atenção, pode ser com uma entrada. Você tem que fazer um gostosinho que seja bem legal. O 2, grande final. Você tem que terminar de alguma maneira que fique gravado na memória das pessoas e que você seja aplaudido. Se possível, de pé. Ok? Como é um grande final? De todos esses eventos que eu construo, e aí não vou ficar falando grandes nomes aqui, grandes players, mas eu sempre falo para o meu contratante que eu vou levar um palestrante profissional para dar uma provocada. Porque o que eu chamo de palestrante profissional? Não é um cara que ganha dinheiro dando palestra, porque às vezes o cara é muito autoridade, às vezes ele é celebridade, e ele ganha dinheiro dando palestra. Mas o que eu falo para um palestrante profissional? Aquele que impacta o público. Então sempre eu falo, beleza, a gente tem esses nomes gigantes, pessoas globais, ou de fora do país, ou sócios de trilionários no mundo inteiro, ou de grandes corporações. Eu falo, agora eu vou levar esses 2 palestrantes profissionais. Aí o cara fica, né? Quem é o Renner? Quem é o Guilherme? Fala, pode ficar tranquilo, porque eles vão ser os palestrantes mais bem avaliados do evento. E sempre são, porque são os que mais impactam, independente de serem menos conhecidos do que grandes nomes, são os que mais impactam. Então, a gente tem que ser esse palestrante do evento. Independente de você ser mais famoso ou não do que alguém que vai no palco, você vai ser o que mais vai impactar. Ok? E o grande final ajuda muito nisso. O 3 é o 7 point. O que é um 7 point? O 7 point tem muito a ver com a linha do tempo que a gente falou. O 7 point é alguma coisa que você fala em algum momento que é despretensiosa a olhos nus, mas que lá na frente vai fazer todo sentido. Vou dar um exemplo, tá? Eu estou fazendo uma palestra no evento de um grande empresário brasileiro. Ele está vendendo a empresa dele por quase R$1 bilhão, em 7 mil funcionários, é gigante. E, em algum momento, ele fala que ele estava tão inebriado com todas aquelas conquistas que ele começa a trair a mulher. E pior, com o consentimento dela.
É horrível, sim ou não? Quem fica com raiva dele só de pensar isso? Levanta a mão, de verdade, fica, pô. Mas o que a gente faz? Um set point. O que é um set point? No começo da palestra, prestem atenção aqui para vocês pegarem, para vocês que isso é importante. Quem está comigo, bate uma palma. No começo da palestra, o que eu trago? Trago que isso de grande, porque é verdade, tá? É lógico que tem que estar dentro da integridade. E um dos grandes valores da minha vida sempre foi integridade, lealdade e família. E com isso eu pautei toda a minha vida e toda a minha parte religiosa, porque era verdade. Então no começo da palestra a gente solta isso. E lá no final, aquele cara íntegro, verdadeiro, que tinha lealdade como valor, ele fala, e tão impactado pelo sucesso financeiro que eu tinha, eu quebrei um dos meus maiores valores, família e lealdade. E passei a viver como amante. Fica diferente, sim ou não? Quebra a pegada do caramba. O que é um set point? Um set point que a gente vê toda hora em televisão, né? Cara, parece uma chave do carro jogada na mesa, o cara vai e joga a chave do carro na mesa. Opa, vai ter alguma cena aqui que esse cara vai ter que sair correndo, pegar o carro e sair correndo. Isso é um set point. Um set point você... Deixa eu pegar um exemplo diferente aqui. Quem já tem uma palestra com tema definido? Tem? Mais ou menos? Pode ser por fazer. O poder da ação. O poder da ação. O poder da ação. Ela vai falar do poder da ação. Então, provavelmente, em algum momento da sua vida, você usou o poder da ação. Sim ou não? Você mudou. O que você mudou que foi importante? Qual o core que você acha que isso foi mais importante na minha mudança? Foi agir apesar do medo e foi me colocar em situações que eu nunca imaginava que não aconteceram, mas eu fui. Então, agir apesar do medo. Olha um set point legal que ela pode fazer. Ela pode contar na história dela alguns momentos onde é que ela travou pelo medo. E nessa situação, eu poderia ter feito isso, mas eu travei pelo medo. Vou dar um exemplo bobo, tá? Cara, eu sempre fui a melhor aluna da faculdade, eu sempre soube muito sobre o conteúdo, mas eu tinha vergonha e medo de levantar a mão e de me expor. E sempre alguém do meu lado levantava e falava exatamente aquilo que eu queria falar. E isso me frustrava todos os dias. Alguém já passou por uma situação que está numa reunião, num evento, e quer falar alguma coisa e não fala, e alguém do lado vai e fala e é aplaudido, e todo mundo acha que... Alguém já passou por isso? Levanta a mão. Olha quantas pessoas. Olha quantas pessoas. Então isso é um set point para na hora que você for contar aquele momento que foi um momento de virada, você falar, mas dessa vez não. Dessa vez eu fiz mesmo com medo. E aí você vai contar qual foi a sua vitória, porque você teve uma vitória. Ficou claro o que é o set point? Sim ou não? Pode seguir? Ficou tranquilo? Alguém quer mais outro exemplo aqui? Quer? Então vamos outro exemplo de set point. Vou trazer um exemplo. Não vou trazer de ninguém daqui não, porque vai que tá, né? Um exemplo de set point que você pode trazer. Qual é o seu tema? Você tem? Comunicação. E qual é a grande virada que você traz na comunicação? A humanização, a empatia. Empatia. Então, às vezes você tem... Estou imaginando que é uma forma de você se comunicar melhor, né? Uma forma de você... alguma coisa de comunicação menos violenta nesse sentido ou não? Mais ou menos. Então, é uma forma de você se comunicar. Se fosse uma coisa, por exemplo, de comunicação não violenta, ela poderia, em algum momento, trazer
uma comunicação que foi feita para ela, que bloqueou alguma coisa ou trouxe algum trauma na infância dela, ou na adolescência, né? Quantas vezes a gente, sem querer, vira para os nossos filhos e fala, pô, sua irmã é inteligente, você não sei o quê. E a gente vai girando. E às vezes a comunicação mais forte. Como você é burro, você é incapaz, você não sabe fazer, você não consegue, você não nasceu para isso. Isso é um set point para lá na frente ela mudar o ponto de virada. Ok? Para ajudar muito no set point, a gente tem o 4, que são frases de ligação. O que é uma frase de ligação? A partir desse momento, é uma frase que você vai ligar 2 momentos da sua palestra. O exemplo dela. Desculpa, qual é o seu nome mesmo? Você está no... Larissa. O exemplo da Larissa. Mas até que um dia chegou o dia do basta. Ou, nesse momento, foi o dia do chega. Então, uma frase de ligação. Ela vai estar contando uma história e ela vai falar, mas nesse dia foi o dia do chega. O que é o dia do chega? Ela vai falar, nesse dia eu levantei a minha voz para o mundo. Porque, mesmo que esse dia da virada da Larissa tenha sido dentro de uma sala de reunião com 4 pessoas, mas foi nesse dia que ela levantou a voz para o mundo e que permitiu ela estar no palco, que ela vai estar contando isso com 500 pessoas lá embaixo. Então essa é a frase de ligação, onde é que você junta 2 momentos separados. Isso dá conexão à sua história. Isso alinha a sua história ponto a ponto. Ficou claro, sim ou não? Pode ser também, por exemplo, quando me tornei mãe, foi quando me tornei mãe, isso pode ser uma frase de ligação? Pode ser uma frase de ligação. Tá? Estou só imaginando, tá, Larissa? E no momento que eu me tornei mãe, eu não queria mais que a minha filha passasse por tudo que eu passei. E eu decidi ser diferente. Tá bom? Posso seguir, pessoal? Sim ou não? Sim. Vamos para o 5. Frases de efeito. Bote uma frase de efeito que você vai usar algumas vezes na sua palestra. Traga uma frase de efeito que você vai usar algumas vezes na sua palestra. Todo mundo aqui já deve ter visto Titanic. É mais ou menos o colar azul, que você vê que ele aparece no começo, no meio e no fim. Vários filmes têm elementos, Guerra nas Estrelas, a espada, o sabre de luz aparece no começo, no meio e no fim. Então, está ancorando que muita coisa gira em torno daquele elemento, dentro do filme ou da história. A mesma coisa é sua frase de ligação. Frase de efeito, desculpa. A mesma coisa é sua frase de efeito. Frase de efeito de uma comunicação não violenta ou de uma comunicação mais assertiva. Pode ser violência verbal, nunca mais. Pode ser humilhação, jamais. Frase de efeito pode ser: a família é a base de um mundo melhor. E ele vai repetir isso algumas vezes. Quanto mais fácil sonoramente, quanto mais curta, mais impactante vai ser. Aí você pode usar uma frase de efeito meio jargão ou uma coisa que é totalmente sua. Tá? A mágica está na rua é uma frase de efeito. Cara, a mágica está na rua. Porque tem palestra minha que eu conto e eu vou contando situações e eu vou falando a mágica que está na rua. Então é uma frase de efeito. Sim. Tá? Cara, eu falo a mágica está na rua. É tão... Aqui eu induzi vocês a escreverem. Mas é tão frase de efeito que eu falo a mágica está na rua a primeira vez nessa palestra, todo mundo já escreve. Todo mundo já escreve.
Aí eu vou continuando, e é uma frase de efeito dentro de uma palestra que eu tinha. Ficou claro, sim ou não? Eu tenho ainda, né? E o sexto é sua jornada, é sua história. Pessoal, nada conecta mais do que uma história. Nada conecta mais do que uma história. Zilhões de eventos eu vejo as pessoas no conteúdo perderem a atenção. Numa jornada, numa história, que é a sua história de vida bem contada, ninguém perde a conexão. Quem aqui gosta de filmes baseados em fatos reais? Cara, chama mais atenção. E às vezes é baseado mesmo, né? Tipo, tá longe da história real, mas é baseado em fatos reais e a gente chama atenção. Então, uma história conecta com as pessoas. Por exemplo, você tem que fazer a pessoa se sentir dentro da história. Posso dar um exemplo? Sim ou não? Sim. Quem trabalha com mulher com autoestima baixa, por exemplo. Talvez alguns ou casal, então eu sei, vou trazer esse exemplo porque eu sei que algumas pessoas. Uma coisa é eu virar e falar assim, meu marido não me dá mais atenção. É uma dor? Sim ou não? Sim. É uma dor, sim ou não? Mas olha como eu falei, meu marido não me dá mais atenção. Olha como fica diferente. E aí no nosso aniversário de casamento, eu fui até o salão de beleza, fiz o meu cabelo, minha unha, botei minha melhor roupa, fiz a comida que ele mais gosta, botei a mesa, os melhores pratos, os melhores copos, o vinho predileto e a comida que a gente comeu no dia que a gente se conheceu. E de noite, quando ele chegou do trabalho, ele abriu a porta, não olhou nem na minha cara e foi direto ligar a televisão e ver o jogo do Porto. Entenderam o que eu falei? Sim ou não? É isso, essa jornada eu tenho que fazer sentir. Até os homens sentiram raiva desse cara. Tipo, que cara insensível. Qualquer mulher se identificou, porque talvez não tenha passado exatamente pela mesma coisa, mas em algum momento já passou vida por isso. E falou, cara, não me deu atenção. Ok? Ficou claro? Sim ou não? Beleza. Pessoal, esses são os 6 segredos e a gente vai mostrando eles para vocês aqui com o passar do tempo. Então, quem gostou do conteúdo, bate palma.